Hoje a gente vai conversar sobre um herói quase secreto da segurança cibernética. Algo tão básico, mas tão fundamental que a gente acaba esquecendo. A hora certa. Vamos entender por que sincronizar o tempo não é só um detalhezinho técnico, mas sim um dos pilares de toda a nossa proteção digital. Quando a gente fala em segurança, são essas as palavras que vêm na cabeça, né? Firewalls, antivírus, autenticação multifator, são as barreiras que a gente conhece, os guardiões que a gente vê. Só que por trás de tudo isso, tem um componente silencioso que, se falhar, pode derrubar todo o resto. E se a maior falha de segurança não for um vírus super complexo ou uma senha fraca, mas simplesmente o relógio estar na hora errada, parece uma coisa boba, mas as consequências, olha, são devastadoras. Essa frase aqui é basicamente a espinha dorsal da nossa conversa e ela é a mais pura verdade. Sem um tempo correto, confiável e sincronizado, a segurança cibernética do jeito que a gente conhece simplesmente não existe. Ok, então vamos ver como isso acontece na prática. Quando o tempo quebra, não é só uma coisinha que dá errado. É o começo de um efeito dominó, uma cascata de falhas que se espalha por toda a infraestrutura digital. E qual é o primeiro dominó a cair? A autenticação. A porta de entrada para praticamente tudo. Pensa só, logins corporativos que usam protocolos como o Kerberos, ele é tipo um segurança super rigoroso que exige que todos os relógios estejam certinhos. Uma diferença de poucos minutos entre um computador e o servidor já é o suficiente para barrar o acesso. E aqueles códigos de MFA que mudam a cada 30 segundos? Pois é, eles viram pó se os relógios não estiverem sincronizados. O resultado é o caos. Equipes inteiras ficam paralisadas sem conseguir acessar os sistemas para trabalhar. O próximo passo é o colapso da confiança digital. Todo sistema de certificados que garante que um site é quem ele diz ser depende, 100% do tempo. Se o relógio de um sistema estiver adiantado ou atrasado, ele pode olhar para um certificado válido e dizer: isso aqui está expirado ou ainda não é válido. Aí as conexões seguras, o famoso cadeadinho do HTTPS, começam a falhar sem nenhuma explicação aparente. E pior, assinaturas digitais, carimbos de tempo, que são cruciais para a validade de documentos, tudo isso perde a integridade. A confiança, que é a base da internet, simplesmente evapora. E quando acontece um ataque? A primeira coisa que a gente faz é correr para ver os registros, os logs. Mas com o tempo errado, esses registros não são só inúteis, eles mentem. Eles criam uma trilha falsa que pode levar a investigação para o caminho totalmente errado. O que a gente vê aqui é a perda da verdade. É isso. Se cada equipamento registra uma hora, como é que se reconstrói a linha do tempo de um ataque? É impossível. Um acesso malicioso pode aparecer nos registros como se tivesse acontecido antes do login que permitiu a invasão. E as ferramentas de CIEM, que são os cérebros da operação de segurança, elas ficam cegas, não conseguem correlacionar os eventos. No final, a gente perde a capacidade de investigar, de entender e de provar o que realmente aconteceu. E por último, a nossa rede de segurança final, os backups. Acredite, até eles são vítimas da falta de sincronia. Os sistemas de backup usam o carimbo de data e hora para saber o que precisa ser salvo. Se o servidor está com o relógio atrasado, os arquivos mais novos podem ser simplesmente ignorados. Se ele estiver adiantado na hora de restaurar um backup, uma versão antiga pode acabar passando por cima de uma mais nova. É a receita perfeita para perda de dados e para transformar uma recuperação de desastres em um desastre ainda maior. Bom, se o problema é tão sério assim, qual é a solução? Felizmente existe um padrão para isso, robusto e testado, projetado exatamente para resolver essa questão. É o Network Time Protocol, ou NTP. A função do NTP é bem direta, mas é vital. Garantir que todos os computadores, todos os dispositivos de uma rede estejam olhando para a mesma referência de tempo, sincronizando seus relógios com uma única fonte confiável. E para implementar isso do jeito certo, existe uma hierarquia. A ideia não é deixar cada computador sair buscando a hora em qualquer lugar na internet. O ideal é ter servidores NTP internos, que vão ser a autoridade central de tempo. Esses servidores, sim, se sincronizam com fontes externas super confiáveis. E aí eles distribuem o horário correto para todo mundo dentro da rede. Agora, o que é bem interessante aqui nessa comparação é o seguinte: usar uma hierarquia interna não só diminui o tráfego para fora, como protege a rede se a internet cair. E, mais importante, protege contra ataques de spoofing, onde o invasor basicamente mente sobre que horas são.
É a diferença entre uma abordagem reativa, meio deixa rolar, e uma arquitetura de tempo que é pensada para ser segura e resiliente. Agora, para aqueles ambientes onde a precisão é crítica ao extremo, pense em mercado financeiro, telecomunicações, aí existe um nível ainda mais alto de confiabilidade. A sincronização via GPS é o que a gente chama de padrão ouro. Funciona assim. Um servidor tem um receptor dedicado que pega o sinal de tempo direto dos satélites, que por sua vez estão alinhados com o tempo atômico internacional. O grande benefício disso? Total independência da internet. Mesmo que tudo caia, a hora continua certa, com uma precisão absurda. Então, o ponto principal que a gente tira disso tudo é que acertar a hora vai muito além de uma configuração técnica. É uma disciplina de segurança, uma disciplina estratégica. Uma cultura de segurança madura trata o tempo com a mesma seriedade que trata um firewall ou uma política de senhas. Isso quer dizer ter políticas claras, monitorar qualquer desvio, auditar para ver se está tudo certo e documentar de onde vem a autoridade do tempo. Ah, e claro, não dá para esquecer dos dispositivos remotos, que também precisam estar sincronizados para garantir a segurança fora do escritório. E para a gente fechar, essa citação aqui, ela resume tudo de forma perfeita. Quem controla o tempo controla a narrativa dos eventos no mundo digital. É garantir que a história contada pelos logs é a verdade, porque quando uma organização abre mão desse controle, o espaço não fica vazio, ele é preenchido pelo atacante. Ele passa a controlar a narrativa. Então a pergunta que fica não é se o tempo está sendo controlado. A pergunta é: quem está no controle do relógio?